capanga, cachorrinho de Alexandre de Moraes. Me processe, Fábio Alvarez-Shor. Me persiga, como covardemente faz com os outros. Delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez-Shor, covarde, cachorrinho, capanga de Alexandre de Moraes. Olá e seja bem-vindo. Os deputados Nicolas Ferreira e Marcel Van Hatten detonaram o algoz dos conservadores e políticos de direita. Eles não pouparam palavras para criticar aquele que tem feito uma devassa na vida daquelas pessoas que têm se colocado como oposição ao governo Lula. Veja. Quer dizer, então, de que ministro Alexandre de Moraes tem um gabinete do ódio paralelo financiado com dinheiro público para poder perseguir seus opositores. É isso mesmo. O rei está nu. Literalmente, tudo o que ele acusava os seus opositores, ele está fazendo e está comprovado agora pelos 6 gigas de documentos que está em posse do jornalista Green Greenwald, na qual eu também já requisitei essa documentação para poder analisar, que saiu áudios, mensagens do grupo que seria o grupo de monitoramento de fake news que o ministro Alexandre de Moraes teria criado, e nós só não imaginaríamos que isso seria, Marcel Van Hatten, um grupo de WhatsApp do ministro Alexandre de Moraes, dizendo: vocês querem que eu faça o relatório? Porque, segundo o seu assessor, quando ele cisma com alguma coisa e fica nervoso, aí ele mesmo quer fazer as coisas. Ou seja, basicamente as mensagens são cristalinas, de que o ministro Alexandre de Moraes, ele não somente denuncia, como ele investiga e ele também acusa. Senhores, em qualquer país com uma democracia sólida, o ministro Alexandre de Moraes, ou duas opções, renunciaria por vergonha, ou senão ele sofreria impeachment do Congresso Nacional, porque afinal de contas, por questões, digamos, similares, se isso acontece com o Moro, pum, é motivo de cassação. Se isso acontece com o Dallagnol, é motivo dele perder o seu mandato. Se isso acontece com o delegado Ramagem, com Carlos Bolsonaro, ou com qualquer um em volta do Bolsonaro, é cadeia. E eu confesso para os senhores que o meu sentimento é de que vai dar uma confusão aí na internet, pessoas que estão atentas ao quão grave é isso vão falar, mas não vai dar em nada. Afinal de contas, o sentimento de impunidade, de inatingível que o ministro Alexandre de Moraes tem, ultrapassa até mesmo o seu nível de mau caratismo. Afinal de contas, o ministro Alexandre de Moraes, a partir da data de hoje, mais do que nunca, precisa se tornar suspeito em qualquer processo que envolva pessoas de direita, bolsonaristas, do dia 8 de janeiro, com relação à anistia. Afinal de contas, já se demonstrou que ele fazia os relatórios. Ele basicamente dizia que existia uma inteligência que recebia denúncias e, a partir dessas denúncias, o relatório dele ia lá e multava, expedia prisão, para as pessoas que são opositores a ele. Só que essas denúncias, como mostram os prints, eram feitas por ele mesmo. Brasil, isso é motivo da caída do ministro Alexandre de Moraes. Qualquer cidadão que está atento à nossa liberdade, ao processo democrático no Brasil, está indignado com isso agora. É impressionante de que, se isso fosse um vazamento de documentos, por exemplo, de um ministro indicado pelo Bolsonaro, a mídia estava ovulando agora nesse momento. Os deputados de esquerda estavam desesperados pedindo para que esse ministro do STF caia. Agora eu peço para 2 pessoas neste país tomarem vergonha na cara. A primeira é o próprio ministro Alexandre de Moraes. Você é um mau caráter, mentiroso, uma pessoa fraca, você é um covarde, se esconde por detrás de uma toga, porque você sabe que você não tem liberdade alguma de andar nas ruas do Brasil, porque você é uma pessoa não grata aqui nesse país, que tem colocado pessoas na cadeia meramente para os opositores políticos. O Brasil estarrecido está, neste momento, com as notícias que saem na Folha de São Paulo, matéria de Glenn Greenwald, sobre
Alexandre de Moraes, seus juízes auxiliares, que fraudaram, essa é a palavra, fraudaram todo o devido processo. Está absolutamente claro. Inclusive, em uma das conversas, um dos seus juízes auxiliares diz ao colega que Alexandre de Moraes perguntou: quer que eu faça o laudo? Deputado Gilson, o ministro do Supremo perguntando ao seu subordinado se quer que ele faça o laudo, como uma forma de pressão para que produza provas. É um absurdo, é um absurdo. Eu quero, porém, senhor presidente, voltar um pouco nessa semana, não para o dia de hoje desta notícia, mas para o final da semana passada, quando foi colocado em liberdade alguém que jamais poderia ter sido preso. Me refiro a Felipe Martins. Eu quero falar sobre esse caso porque esse caso é escabroso sob todos os pontos de vista. Pela sua prisão, pelo abuso de autoridade sofrido no momento da prisão, no momento em que esteve preso, durante 6 meses. E depois, quando foi solto, ficou mais de 6 horas aguardando, sob abuso de autoridade, a chance de voltar para casa. Senhor presidente, o caso de Felipe Martins é um escândalo em todos os níveis. Ele foi preso, determinação de Alexandre de Moraes, baseado num relatório de Fábio Alvarez Shor, capanga do juiz, ministro, ditador Alexandre de Moraes. Fábio Alvarez Shor, capanga, cachorrinho de Alexandre de Moraes. Faz questão de usar essa palavra utilizada por Eduardo Bolsonaro sobre a Polícia Federal como um todo, e estão agora processando Eduardo Bolsonaro. Me processe, Fábio Alvarez Shor! Me persiga, como covardemente faz com os outros! Delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Shor, covarde, cachorrinho, capanga de Alexandre de Moraes! Com base num relatório produzido por este fake policial federal, bandido, que utilizou, encontrado no computador de Mauro Cid, uma lista de passageiros, rascunho, uma lista de passageiros, tentativa, em que constava o nome de Felipe Martins, para dizer que ele havia saído do país no final do ano de 2022, junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e com base naquela suposta saída que jamais aconteceu, pediu a prisão em 2023, fevereiro de 2023. Uma coisa nada tinha a ver com a outra. E depois, caro presidente, que a defesa de Felipe Martins comprovou que ele estava no Brasil naquela época em que alegadamente ele teria se ausentado do país, porque tinha viajado com a Latam, porque o seu telefone da TIM tinha sinal no Brasil. Depois de comprovar, sabe o que Alexandre de Moraes fez? Mesmo sob o pedido da Procuradoria-Geral da República, em março, para que Felipe Martins fosse solto, fez o que revela Glenn Greenwald, pediu novas diligências para a Polícia Federal, jogo tabelado. E sabe o que aconteceu, senhor presidente? Apareceu uma nova suposta prova. Apareceu uma lista que é publicada nos sites dos Estados Unidos da imigração, chamada Travel History, com o nome de Felipe Martins, como se ele tivesse saído. E com base nessa nova informação, Alexandre de Moraes manteve preso Felipe Martins ilegalmente. No entanto, senhor presidente, sua defesa fez contato com o CBP nos Estados Unidos, que é o órgão responsável em Orlando e nos outros aeroportos internacionais pela entrada e saída de passageiros, de turistas, viajantes. E inicialmente o CBP disse em abril, está na mídia, que não havia registro do I-94, que é o único documento formal que registra a entrada de um cidadão nos Estados Unidos. O Travel History, em todos os documentos oficiais, no site mesmo diz que ele não pode ser utilizado para fins legais. Pois bem, senhor presidente, foi utilizado então de subterfúgio ilegal
para fraudar a entrada de Felipe Martins, colocando, David Soares, um passaporte no sistema americano, vencido mais de 1 ano e meio, como se ele tivesse entrado. Tem crime acontecendo em território americano, com potencial participação da Polícia Federal. Fábio Alvarez-Shor, o senhor será chamado na CPI do abuso de autoridade, porque ela vai acontecer. E vai ser chamado também o ex-diretor da penitenciária onde Felipe Martins esteve. Me relatou, estive com ele da 00:30 de domingo para segunda até 5h40 da manhã de segunda-feira. Por mais de 5 horas ouvi os relatos do abuso sofrido por Felipe Martins durante toda a madrugada e não tive 1 minuto sequer de sensação de cansaço, porque a adrenalina era tanta e a indignação e a revolta tamanha em virtude dos abusos que ele sofreu, que em solidariedade permanecia ao lado dele, de sua esposa e amigos, na sua casa, ouvindo e acompanhando cada relato. E me relataram, senhor presidente, que ele ficou 54 dias sem poder receber a visita da sua esposa. Depois, senhor presidente, ele foi colocado numa cela de triagem insalubre. Aliás, antes disso acontecer, antes dela poder visitá-lo, em isolamento de solitária por 10 dias, proibido pela lei de execução penal. Quando reclamaram ao governador Ratinho Júnior, ainda bem que tomou providências, demitiu, exonerou Edvaldo Willis, o diretor que, não coincidentemente, deputada Érica Cocai era afiliada ao PT desde 2001. As perseguições que ele sofreu dentro da cadeia são dignas de pessoas que não têm o menor caráter. E depois de passar durante todo esse período ilegalmente na cadeia, e injustamente e inconstitucionalmente, teve de esperar para poder finalmente ir para casa entre 10 da manhã até depois das 6 da tarde, para que o alvará de soltura fosse cumprido. Senhor presidente, eu quero aqui dizer que o que nós estamos vendo nesse momento no Brasil, finalmente é a máscara caindo desse ditador para a grande mídia, onde estava antes a Folha de São Paulo, o Estadão, a Globo. Poucos jornalistas deram atenção para esses abusos, cometidos inclusive contra colegas de profissão jornalistas. Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo. Revela-se aqui sem passaportes, contas bloqueadas, e os juízes auxiliares de Alexandre de Moraes, claramente sabendo das ilegalidades, porque dizem aqui que estavam gerando provas, estavam criando as provas para gerar os relatórios. Encerro, senhor presidente, com um print aqui do próprio ministro Alexandre de Moraes, dizendo: peça para o Eduardo analisar as mensagens desse para vermos se dá para bloquear e prever multa. Senhor presidente, Gilson Marques, Vossa Excelência que é advogado, Vossa Excelência que é advogado, isso aqui é um juiz querendo forjar provas, pedindo para ver como bloquear e prever multa. Isso não é papel de juiz. Aliás, querem fechar a procuradoria. Onde estão os procuradores? Levantem-se, jornalistas brasileiros. Chega, impeachment de Alexandre de Moraes já, e CPI do abuso de autoridade também, para que os abusadores sejam punidos de fato nesse país.